aqui mais um vídeo do canal Páginas Abertas. Eu sou Lourdes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns tipos de personagens. Vocês me acompanham aí logo após a vinheta. Então, gente, o primeiro tipo de personagem que eu separei para falar aqui hoje, como já deu pra ver ali, é o personagem excluído. Personagem excluído é... gente, foi mal. Você fica aí, fica em outro lugar. Tá, pelo menos você sai da minha... para de comer meu cabelo. Então, gente, o primeiro tipo de personagem que eu separei pra falar aqui hoje é o personagem excluído. O personagem excluído é aquele personagem que não tem muitos amigos, porque ele tem uma mania esquisita, ou porque ele é diferente, ou porque alguém que não gosta dele faz todo mundo ficar longe desse personagem. Esse personagem é muito comum naquele trio clichê que a gente encontra nos livros e nos filmes. Ele também é comum fora do trio naqueles filmes de sessão da tarde. Então, eu trouxe alguns exemplos de personagem excluído aqui, e o primeiro exemplo desse personagem excluído é o nosso querido Harry Potter fora de Hogwarts. Em alguns livros ou filmes, o Harry é realmente o personagem excluído, até mesmo dentro de Hogwarts. Ele tem poucos amigos e fora de Hogwarts ele praticamente não tem nenhum amigo. O segundo exemplo que eu trouxe para falar aqui é o Percy Jackson. O Percy é aquele personagem que tem poucos amigos no primeiro livro, ou pelo menos até o fim do Percy Jackson e os Olimpianos, dessa coleção. Eu não lembro direito porque faz muito tempo que eu li a coleção inteira, então eu não tenho certeza. Mas sim, ele é o protagonista e o primeiro elemento do trio, e ele é um personagem excluído, se vocês forem ver. Depois nós temos, indo para o universo dos animes e mangás, o Naruto. O Naruto ninguém vai questionar que pelo menos no início ele era um personagem com poucos, ou na verdade, nenhum amigo. Então eu nem preciso falar muito sobre ele. Depois do Naruto nós temos a Chihiro. Bom, a Chihiro ela pode até ter muitos amigos, mas quando ela vai para aquele mundo lá dos espíritos, no filme, só tem o filme, né? Quando ela vai para aquele mundo dos espíritos, ninguém gosta dela, exceto o Haku. Então ela é literalmente uma personagem excluída. Depois da Chihiro, nós temos o Soluço de Como Treinar o Seu Dragão. O Soluço, ninguém vai questionar que no primeiro filme, e até mesmo no livro, ele é um personagem sem nenhum ou quase nenhum amigo. No filme, ele não tem nenhum amigo mesmo. No livro, ele tem um amigo, apenas. E depois do Soluço, nós temos o Alduin. Eu tenho a impressão que ninguém conhece o Alduin. Se alguém aí conhece, dá um oizinho aí. O Alduin, ele é um gato. É óbvio, né, que ele é um gato. Ele é o gato do livro Os Familiares. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse livro, ou melhor, sobre essa coleção, porque é uma história muito grande, mas basta saber que ele tem poucos amigos, na realidade ele tem quase nenhum amigo, até que ele descobre ser muito especial. E por último, nós temos a Sawako, voltando ao universo dos mangás e animes. Ela não faz parte do trio de personagens que eu falei antes, do trio clichê. Ela tem alguns amigos, e no início ela não tem amigo nenhum porque ela é considerada muito assustadora. Tanto que o apelido dela é Sadako, que é a tradução de Samara do O Chamado. Uma observação muito importante que eu quero fazer sobre esse personagem excluído é que ele, não sempre, geralmente, é o protagonista da história, e ele, no fim da história, geralmente, não sempre, faz alguma coisa muito especial, que todo mundo fica surpreso e deixa todo mundo de queixo caído. Então, ele normalmente, no fim da história, no fim do primeiro livro, no fim do primeiro filme, ou até mesmo no fim da história, acaba conquistando muitos amigos, que é como vocês puderam ver aí em vários exemplos. O segundo tipo de personagem que eu trouxe pra gente aqui hoje é o personagem inteligente. Como o próprio nome diz, personagem inteligente. Ele é aquele personagem que sabe tudo, de tudo, ou sabe tudo de alguma coisa que vai ajudar o protagonista. O personagem inteligente é o segundo elemento do trio, pelo menos dos trios que eu encontrei, ele é o segundo elemento. Ele tá sempre dando
esporro ou conselhos ao protagonista, e é o terceiro elemento do trio que eu vou falar daqui a pouco. E como primeiro exemplo que eu trouxe do personagem inteligente, eu tenho, inquestionavelmente, a Hermione Granger. A Hermione, gente, eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque, inquestionavelmente, ela é a mais inteligente da Grifinória ou até mesmo de Hogwarts no tempo do Harry. Depois da Hermione Granger, eu tenho a Annabeth Chase. Também é uma pessoa que eu não tenho nada para falar sobre ela, porque ela é muito inteligente e isso ninguém questiona. Pudera, ela é filha de Atena, né? E os filhos de Atena são personagens inteligentes. Depois da Annabeth, eu tenho o Sasuke, do trio do Naruto, voltando ao universo dos animes e mangás. O Sasuke, a gente não questiona que ele é melhor que o Naruto e melhor que a Sakura no trio. Então ele sim entra como personagem inteligente. Depois do Sasuke, eu tenho o Kohaku, ou Haku, da Viagem de Chihiro. Vocês vão se lembrar que o Haku está sempre ajudando a Chihiro lá. Às vezes ele é um pouco grosso com ela, é necessário, mas ele tá lá sempre ajudando a Chihiro. E o que o torna, inquestionavelmente, o personagem inteligente do trio que tem na Viagem de Chihiro. O trio não está sempre junto, mas tem o trio ainda. Vocês vão olhando que vocês vão perceber. Depois do Kohaku, eu tenho Astrid. Gente, isso é um detalhe muito importante. A Astrid só está presente no filme de Como Treinar o Seu Dragão. No livro, ela não existe. Então, tipo, ela é a personagem inteligente do trio de Como Treinar o Seu Dragão, que também existe, só que ela é só nos filmes. Então, o trio só existe nos filmes. Ela é a personagem inteligente de Como Treinar o Seu Dragão. Ninguém vai questionar que a Astrid é muito boa, ou era muito boa, em matar dragões. Se você ainda não sabe disso, vai lá assistir Como Treinar Seu Dragão 1, e você percebe que ela era a melhor aluna do curso de matar dragões. Eu não sei se existe o curso, mas parece que tinha umas aulinhas lá. Não sei se tinha a palavra oficial curso. Faz muito tempo que eu não assisto esse filme, então eu não prestei atenção. Depois da Astrid, nós temos a Esquilar. A Esquilar é uma gralha, presente também no livro dos Familiares. Ela é muito inteligente e ela parece muito com a Hermione, viu? Que no início o Aldrin não gostava muito dela porque ela era mandona e ela ficava muito emburrada quando ele fazia algo errado. Então ela lembra muito a Hermione e ela é muito inteligente. E saindo do trio, nós temos o Sherlock Holmes, tanto dos livros, quanto dos filmes, quanto da série. Sherlock é inquestionavelmente um homem muito inteligente, isso não dá pra questionar. Então, bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso. O terceiro e último elemento do trio de personagens clichês, também muito presente em vários outros livros, filmes e séries, é o amigo ou a amiga. O amigo ou a amiga é aquele personagem que ele não tem nada de espetacular. Às vezes ele é excluído como protagonista, às vezes ele não é excluído, às vezes ele tem muitos amigos ou poucos amigos, mas ele não tem nada de muito espetacular. O que não significa que ele não seja muito importante, porque ele sempre está lá para dar conselhos ao protagonista e também está lá para botar todo mundo para frente, para dar graça na história. Então, o terceiro elemento do trio é o amigo ou a amiga e também é muito importante. Como primeiro exemplo do terceiro elemento do trio, eu sei que vocês já estão pensando nele aí. Sim, minha gente, eu trouxe o Ronald Weasley. O Rony ninguém vai questionar que, pelo menos no início, até mesmo no meio dos livros e no fim, ele é o que dá a graça e ele tá sempre lá pra dar apoio ao Harry, mesmo, bom, e ele quase sempre está lá pra dar apoio ao Harry, porque, bom, quem lê os livros sabe que em vários momentos os dois brigaram e pararam de falar, mas isso aí... Mas a gente releva isso porque ele sempre tá lá dando conselho, impulsionando o Harry, falando: vai lá, faz isso, mesmo que o Harry vá se ferrar se ele fizer isso. Depois do Rony, eu tenho o Groover. Sim, gente, o Groover é o terceiro elemento do trio de Percy Jackson e os Olimpianos. Ele é o que dá a graça, com certeza, em vários momentos. Ele não é muito inteligente, na verdade, ele é até um pouquinho excluído dos outros personagens. Então, o Groover é o terceiro elemento do trio. Depois do Groover, eu tenho a Sakura, do trio de Naruto, mais uma vez no universo dos animes e mangás.
A Sakura, ninguém vai questionar que ela não é muito boa, não é muito ruim, não é muito inteligente, não é burra, não, tipo, bom, ela é uma personagem mediana, literalmente. Mas ela é importante, ela tá lá pra brigar com o Naruto, pra ficar apaixonada pelo Sasuke e pra dar graça realmente na história, que ela dá muita graça. Depois da Sakura, eu tenho a Lin. Sim, gente, a Lin da Viagem de Chihiro. Lembram-se que eu disse que nós tínhamos um terceiro elemento do trio de personagens da Viagem de Chihiro? Então, é a Lin. A Lin é amiga da Chihiro, ela tá sempre lá pra dar conselhos, ela não é muito inteligente, não é tola, ela é uma personagem meio gananciosa, mas ela dá graça em vários momentos da Viagem de Chihiro e ela tá lá sempre pra ajudar a Chihiro. Então ela é o terceiro elemento do trio, mesmo que o trio de personagens da Viagem de Chihiro não esteja sempre juntos. Depois da Lin, eu tenho o Banguela. Sim, gente, o Banguela, que é o amigo do Soluço, que é o protagonista de Como Treinar o Seu Dragão. O Banguela está lá para dar graça, ninguém questiona isso. Ele tá lá pra dar graça, às vezes ele dá um empurrãozinho que o Soluço precisa, mas quando o Soluço estiver em perigo, ele vai lá salvar a vida do Soluço sem questionar. Então ele é, inquestionavelmente, o amigo. Depois do Banguela, eu tenho o Gilbert. Sim, gente, é uma perereca mesmo. O Gilbert, ele é o terceiro elemento do trio dos familiares. Ele dá a graça na história, principalmente por ter essa aparência aí engraçada de olhões esbugalhados, que dá uma impressão a ele de estar sempre surpreso. Ele está sempre dando apoio ao Aldrin, ele tá lá para aliviar a tensão da Esquilar, que ela fica bicando a cabeça do Aldrin, literalmente. E é claro, eu não posso esquecer, mesmo que eu não tenha mencionado o trio de heróis do Olimpo, ninguém vai questionar que o Léo não é um grande amigo. Mesmo que todo mundo brigue com ele, ele tá sempre lá rindo pra manter a graça, pra manter o astral de todo mundo elevado, mesmo quando o astral dele não está alto. Então, inquestionavelmente, o Léo Valdez é um bom amigo. Encerrado agora o trio, eu vou começar a falar dos vilão que não é vilão. Tá, como assim vilão que não é? Eu separei o vilão que não é vilão em 3 tipos de personagem. E o primeiro tipo de vilão que não é vilão que eu tenho é aquele vilão que realmente é vilão, o que é um pouco irônico, já que é vilão que não é vilão. Mas é aquele vilão que, por mais que ele seja ruim, mal ou qualquer coisa desse tipo, todo mundo gosta dele, ou quase todo mundo gosta desse tipo de vilão. O que geralmente não se é pra acontecer, já que ele é o vilão. Ele é pra ser odiado, por isso que ele está classificado como vilão que não é vilão. Então você quer parar quieto aí? Quietinho. Enfim, é por isso que ele é o... Ai, esqueci de mudar aqui, gente. Então, gente, é por isso que ele é o vilão que não é vilão. Como exemplo desse tipo de vilão, eu trouxe a Bellatrix Lestrange. Sim, gente, a Bellatrix, se você for perguntar pra qualquer Potterhead por aí, ou pelo menos quase todos, você vai ver que muita gente gosta dela. Tá difícil, hein? Muita gente gosta dela, que embora ela seja má, embora ela tenha feito muitas coisas ruins, muita gente gosta dela. Então, a Bellatrix. O Azog, o profano do Hobbit, que é aquele orc pálido. E sim, eu já encontrei muita gente que gosta do Azog. Mas tá difícil, hein? Eu já encontrei muita gente que gosta do Azog, acha ele da hora, ou sei lá o que. Muita gente gosta dele. Além do Azog, eu tenho esse olho de fogo, que é o Sauron, que ele é... Bom, a gente não viu ele fazendo suas maldades, mas sim, ele é o dono do Anel do Poder do Senhor dos Anéis, o verdadeiro dono, e ele é realmente muito legal. E depois do Sauron, por último, é claro, eu tenho o Smaug. E quem assistiu o Hobbit sabe como que o Smaug é muito legal. Então, o Smaug também está aqui como vilão que não é vilão, embora ele realmente seja um vilão, como todos os outros que eu acabei de mostrar. O segundo tipo de vilão que não é vilão, gente, eu esqueci qual que é. Deixa eu dar uma olhada. Ah, sim! Acabei de lembrar. Gente, o segundo tipo de vilão que não é vilão é aquele vilão que é vilão a história inteira. Sim, ele realmente é vilão a história inteira. E chega no finalzinho da história, ele muda de opinião. Ele passa pro lado do mocinho. Então, no finalzinho da história, ele vira um mocinho também. E, infelizmente, esse tipo de vilão morre no fim.
Como exemplo desse tipo de vilão, vocês já acabaram de ver aqui, eu trouxe o Luke de Percy Jackson e os Olimpianos. Sim, o Luke, dando mega spoiler, né, já pra quem ainda não leu, mas... Bom, sim, o Luke é um vilão que não é vilão, porque chega no fim da história, ele muda de opinião. Gente, eu não coloquei aqui as imagens dos personagens mesmo, dos filmes do Percy Jackson Olimpianos, porque eu não gostei deles. Essas imagens aqui eu peguei da Viria, que ela faz umas artes muito legais. Eu não sei se tá dando pra ver aí, eu acho que a imagem deve estar horrível, porque minha câmera não consegue pegar muita luz. Mas enfim, voltando ao assunto, de vilão que muda de opinião no fim, eu tenho o Boromir. Bom, o Boromir eu tenho que explicar. O Boromir do Senhor dos Anéis, ele não começa como vilão. Ele começa como um homem que tem um certo interesse no anel. A gente pode ver isso nos filmes, ou pelo menos no filme, né, que ele só aparece no primeiro. E no livro, que ele também só aparece no primeiro. No início ele não mostra ser uma pessoa má, mas chega mais pro final do livro, ele tenta roubar o anel do Frodo. Então ele tá fazendo mais ou menos um papel de vilão ali. E depois ele muda de opinião, ele percebe que ele realmente errou. E ele fica desesperado, vai falar com o Aragorn que o Frodo sumiu. E ele acaba morrendo, salvando a vida do Pippin e do Merry. Sim, eu não sei se isso é no livro, porque eu ainda não terminei de ler A Sociedade do Anel. Mas no filme é exatamente assim, eu vou ter que dar uma olhada no livro depois. Além do Boromir, eu tenho o Darth Vader. Gente, eu nunca vi Guerra nas Estrelas, mas quem já viu disse que o Darth Vader muda de opinião no final. Eu não sei a história dele, eu não sei qual era a opinião dele, como ele mudou e qual virou a opinião que ele mudou. Eu sei que ele vira o herói e me disseram que ele morre no fim também. Então, é um detalhe importante desse personagem que é vilão, mas muda de opinião, é que normalmente ele fica como o herói no fim. Ou melhor, errei. Esse personagem que muda de opinião normalmente morre no final. Eu não conheço nenhum que não tenha morrido. Todos os outros três que eu falei ali morrem. O terceiro tipo de vilão, que não é vilão, eu não sei se eu posso chamar de tipo, porque eu só encontrei um personagem assim. Ele é aquele personagem que todo mundo acredita a história inteirinha que ele é vilão. E no fim de tudo a gente vai descobrir que não é bem assim. Que todas as ações deles eram justificáveis e que ele estava fazendo um monte de coisa para ajudar o protagonista, mesmo parecendo que ele era o vilão. Gente, do jeito que eu tô falando aqui, vocês já devem estar imaginando quem que é que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver na imagem, mas sim, o Severus Snape. Ele não é vilão, embora pareça muito, embora ele haja como vilão o tempo inteiro. E o último tipo de personagem que eu trouxe para vocês é o personagem chato. Ele não é o vilão. Ou às vezes ele age como vilão durante uma boa parte do tempo, mas ele é aquele personagem que tá ali pra irritar o protagonista, atrapalhar o protagonista, zoar com a cara do protagonista ou qualquer coisa assim. Eu tenho um monte de gente para listar assim. De Harry Potter já é uma lista gigantesca, porque quase todo mundo antes de Hogwarts odeia o Harry. Mas eu trouxe apenas esse personagem chato, eu já mostro pra vocês. Porque esse personagem chato me irritou de verdade. Eu não gosto nem de ler sobre ele. Não que ele não seja um personagem bem escrito. Na verdade, ele me irritou exatamente porque ele é um personagem muito bem escrito. E eu trouxe apenas esse personagem como exemplo do personagem chato, porque eu acho que a gente tem que deixar um quadro aqui mostrando esse personagem. Parar de fazer mistério, gente. Sim, é a Dolores Umbridge. Já vou adiantando que eu odeio ela. Eu detesto essa mulher, eu tenho certeza que muita gente detesta ela, porque ela realmente... Porque ela realmente é uma personagem muito chata. Bom, gente, é isso. Depois de toda essa raiva, depois de toda essa irritação, depois disso tudo, a gente acaba aqui e eu vou tirar a cara da Dolores, que eu acho que ninguém merece ficar vendo ela. Eu vou deixar vocês olhando o Banguela. Isso, fiquem olhando o Banguela aí. Você cagou em mim? Não, não cagou. Ah! Bom, gente. Que bolonhão aqui no fim, né? Mas, enfim, é isso, gente. Esse era o vídeo de hoje. Que eu vim falar sobre 5 tipos de personagens. Os 5 tipos de personagens que mais me chamaram a atenção. Gente, se vocês
tiverem exemplos mais de personagens do que eu falei, podem falar aí nos comentários que eu vou dar um jeitinho de responder. Eu ainda tenho que responder aqueles 2 comentários do primeiro vídeo. Dão uma faladinha aí, dão uma olhada e podem falar que a gente vai responder, a gente vai dar uma olhada. E seria muito bom se vocês trouxessem mais exemplos de personagens ou mais tipos de personagens, porque aí eu dou continuidade a esse vídeo pra vocês. Falou então? Beleza, gente? É isso, o vídeo de hoje foi isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ou se não gostaram mesmo, comentem aí, falem o motivo do porquê. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem seu joinha, ajudem aí na divulgação, porque a gente precisa. E é uma motivação pra gente fazer mais vídeos, sabe? Mais rápido. Nós vamos nos esforçar para não demorar tanto assim nos últimos vídeos. Falou, gente? Então, galera, é isso mesmo. Falou. Fui!